Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, a missionária Nilda, estou aqui nesta manhã com a mensagem para o teu coração, amém? Aleluia! Não só para o teu, mas também para o meu, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. Ao mesmo tempo que Deus fala contigo, Ele também fala comigo. Também sou carente de ouvir a voz de Deus, então por isso que eu busco a palavra de Deus, né? A Bíblia fala que todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Então nesta manhã eu estou aqui louvando, engrandecendo ao Senhor por mais um dia, por mais uma terça-feira. Ontem o nosso culto de segunda-feira foi uma benção. Não podemos gravar, né, colocar no canal porque a igreja está em reforma, estamos reformando e aí ainda está um pouco fora de ordem, mas estamos preparando tudo para ficar bonita a casa do papai, né, para o Senhor Jesus. E por isso não gravamos vídeo ontem, né? Estou falando aqui porque tem pessoas que me perguntam e que não pode ir numa igreja, né? Não está em condição de ir numa igreja, mas assista aí o meu canal e assista as pregações. Louvores eu não posso colocar, né? Mas escuta as orações e as pregações através do meu canal. Então, aleluia, Jesus, glória a Deus, eu louvo a Deus, né? Por esta manhã, pela oportunidade de estar aqui, por ter acordado com vida. Agradeço ao Senhor pela minha família. Agradeço ao Senhor pela tua família. Agradeço ao Senhor pela vida do irmão Ednildo. Tem sido uma bênção na minha vida, um canal de bênção na minha vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, sempre. Meu coração regozija de alegria por saber que Deus, Ele nunca desampara o teu povo. Deus, Ele tem a forma de trabalhar que muitas vezes nem nós entendemos, mas Deus, Ele sabe. Aleluia, como eu disse aqui no começo, para mim gravar não tem sido fácil. Eu aprendi que tudo que tem luta, que tem dificuldade, tem vitória. Eu aprendi que em meio às lutas Deus se faz presente. Por que, missionária? Porque tudo que você vai fazer, que você vê que não está dando certo, que está tendo impedimento, está tendo luta, você vai em frente, porque é vitória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus me fez lembrar aqui, antes da palavra, aleluia, pedindo a você aí, não se esqueça de compartilhar, amém? Não se esqueça de compartilhar. Aleluia. Eu me lembrando aqui que há uns 6, 7 anos atrás, né? Eu tinha vontade, tinha um sonho de ter um celular e não podia ter. Aleluia. Glória a Deus. Então eu estava no mercado ali e trabalhando no mercado do meu filho. E a gente resolvemos um dia dar uma faxina nesse mercado. E, aleluia, Jesus, estávamos ali dando uma faxina e eu tinha pedido para Deus um celular, mas eu não podia comprar no momento. A gente estava devendo, pagando boleto, tinha acabado de pegar o mercado e a gente tinha feito uma dívida e a gente não tinha condição no momento de fazer mais dívida. Então, aleluia, Jesus estava ali e de repente a gente deu aquele desejo de mudar as prateleiras, de mudar as coisas de lugar, de dar uma reforma no mercado. Aleluia, Jesus, porque cada dono ele tem a forma dele de trabalhar e como era de outro dono, né, a gente pegou lá e queria dar uma mudada. Aleluia, Jesus. O meu filho já trabalhava lá, mas eu nunca tinha trabalhado. E então ali aleluia, Jesus, fui trabalhar. Chegando lá, eu comecei a mudar as coisas de lugar, tirar tudo. E aí quando eu olhei atrás da prateleira, um celular. Celular daqueles mais antigos, mas que pegava Facebook, pegava WhatsApp, né? E normal, só que
assim, mais antigo. E quando eu vi aquele celular, as minhas mãos tremeu, porque eu tava pedindo para Deus, né? Para Deus me dar condição de eu comprar um celular. E eu peguei aquele celular, mostrei para o meu filho falou assim, ó, deixa guardado aí umas 2 semanas. Se o dono não aparecer, a senhora vai usando, até o dono aparecer. E quando eu peguei aquele celular, que eu abri o celular, não tinha chip, não tinha mensagem nenhuma, não tinha nome nenhum, não tinha como eu saber de quem era, porque não tinha, tipo assim, foi limpo, né? Foi atualizado ali, limpou tudo, não tinha nada, não tinha uma foto. Tô falando aqui diante de Deus, né? Que eu sou missionária e sou serva de Deus, tô falando aqui para os irmãos que foi algo incrível. E não tinha uma foto, não tinha rascunho de nada que eu poderia identificar assim, é de alguém. Aleluia. E ficamos ali com aquele celular 2 semanas, não apareceu o dono, perguntei, todo mundo que entrava, a gente perguntava, ninguém apareceu. Aí eu limpei aquele celular, comprei um chip, coloquei o chip e meu filho fez o Facebook para mim, não sabia mexer ainda. E comecei a divulgar o meu trabalho, as minhas redes que eu faço. E aleluia, Jesus, algumas coisas assim que eu compro e revendo. Quando eu acho mais em conta, eu compro. Sempre trabalhei com venda desde novinha. Aleluia, Jesus. E ali eu fiquei usando aquele celular ali no balcão para ligar, para pedir um gás, porque a gente trabalhava no mercado e precisava de um celular também, porque precisava de um gás. Às vezes meu filho não estava para ligar do celular dele, tinha que ligar de outro celular. E ali fiquei usando aquele celular. E um dia eu entrei na rede social, no Facebook. Aí eu comecei a conversar com uma amiga minha, que era minha vizinha, quando ela levava os meus filhos aqui para a igreja, né? E nessa época eu não ia. E aí ela passou por grandes lutas, muita dificuldade, e ela foi embora para São Paulo. E já tinha tempo que a gente não se via nem se falava. Apesar dela ser minha vizinha, mas a gente não tinha contato porque eu não tinha celular. Então, aleluia, ela era uma mulher que não saía da igreja, ela e nem a sogra dela, mas porém o esposo dela não era cristão, então ele dava muito trabalho, não só para ela, mas para a mãe dele, para os filhos. Era uma mulher assim muito sofrida mesmo por conta desse homem que, aleluia, deu muito trabalho. Chegou um tempo até que, aleluia, Jesus, ele tentou até tocar no meu esposo, tirar a vida do meu esposo, né? E cheio de droga. E meu esposo ia para uma roça de manhã trabalhar. E aí quando meu esposo ia saindo, na verdade o inimigo ia tocar em mim, porque eu tinha levantado 5 horas da manhã. Deus me deu um grande livramento naquele dia. O inimigo ia tocar em mim, ele tinha raiva de mim, porque sempre eu estava na casa da minha mãe orando, e ele de lá não gostava muito das orações, a mãe dele e a mulher dele orava, e eu também orava, só que eu não tinha ainda uma aliança com o Senhor, mas eu fazia campanha sempre. Então ele tinha raiva de mim, né? Ele vinha comprar coisa na minha venda e eu não estava mais vendendo para ele, porque ele não pagava, né? Não, ela acertava certinho, mas ele não. Então era muita tribulação a vida desse povo, né? E aleluia, Jesus. E então eu ia às 5 horas da manhã pra feira. Eu tinha separado um carrinho de chuchu, de manga. Eu tinha um pé de chuchu no fundo da minha casa. O fundo da minha casa bem pequenininho, mas ele dava nas telhas, em cima do telhado da minha casa. Esse chuchu dava. Eu ponhava chuchu o ano todo. Então eu estava separando esse chuchu para levar para a feira. A feira era do lado de cá da minha casa, era pertinho. Aleluia, Jesus. E eu estava, e meu esposo estava na rua e foi dormir. Assim que ele chegou da rua, ele
tomou banho e foi dormir para levantar cedo para ir para uma roça trabalhar. O caminhão pegava o pessoal na casa. Então eu falei, vou levantar cedo, deixei os meus meninos dormindo e fui para a feira, né? Quando eu ia saindo, peguei as minhas redes para levar, que lá também eu fazia rede na feira, eu tecia rede lá, eu levava rede, tarrafa para vender. E quando eu vou passando, ele estava com motosserra na frente da casa dele. Disse que o primeiro que passasse, que ele faria o mal. Não era ele, né? Era o inimigo ali. Então, quando eu cheguei no meio do quebra-mola, eu me lembrei que eu tinha esquecido alguma coisa. Aleluia, e eu voltei para buscar, né? E ele não tinha deixado ninguém dormir à noite com esse motosserra, né? E jurando a minha mãe, falando coisa com a minha mãe. E não sei por que Deus me fez lembrar desse testemunho, né? Eu ia ler a palavra, até tirei a palavra, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu não sei quem tem te afrontado, não sei quem está te afrontando aí, mas eu sei que o nosso Deus é fiel e em tudo Deus tem um propósito, né? Aleluia, Jesus. Então eu subi. Quando eu subi, eu me lembrei que eu tinha esquecido algo, eu voltei para buscar. Nessa hora que eu voltei, eu comecei a procurar. Aí foi a hora que o caminhão buzinou na porta, bem em cima, perto do colégio, não foi na porta não. Tinha um monte de areia muito grande, a rua bem estreitinha, e ali foi na onde é que eu fiquei e meu marido subiu. Quando meu marido pegou o garrafão de água para poder subir para ir para a roça, nem comida ele não levou, porque quando ele bebia, aí no outro dia ele não comia nada, não almoçava, então ele não levou comida nenhuma. Só um garrafão de água daqueles de massa de tomate grande, de ketchup. E aí quando meu marido ia subindo, aleluia Jesus, glória a Deus, ele enfrentou meu marido com esse motosserra e ainda cortou o meu marido, né? Quando eu saí lá fora, ele estava cortando o meu marido, o braço do meu marido botou o braço na frente e ele falava que o primeiro que visse na frente, ele ia cortar. E ele chegava e estava espumando, né? E então, glória a Deus, então ele, santo é o nome do Senhor. Quando eu saí lá fora, meu marido ficou atarantado, ele não corria nem para frente nem para trás. Na frente estava o carro, na trás estava um monte de areia. Eu só falei para ele assim, corre! E aí quando ele correu, e aí ele correu ainda um pouquinho atrás dele, mas aí o vizinho, né, o nosso vizinho aqui, que já faleceu, ele era bem bom pra gente, ele saiu com a espingarda, né, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas já tem muito tempo. O vizinho saiu, quando o vizinho falou assim, solta ele, senão eu atiro. E aí ele soltou, e aí meu marido ficou atarantado, eu falei assim, vai na delegacia. Aí ele desceu para a delegacia, chegou lá, a delegacia ainda estava fechada, que era cedinho, né? E ele voltou e eu subi para a rua, para a feira com o meu carrinho de verdura, de coisas. Cheguei lá na feira, o que o povo falava era que já tinha matado um homem, né? Que o povo aumenta demais. E aí chegava para mim e falava assim, você conhece o homem que foi morto, que mataram de motosserra? Aí eu falei, não, ele tá morto, como que a senhora sabe? Eu falei, é meu marido. Ele não está morto, não. Aleluia, Jesus. E fiquei ali até meio-dia ainda. Aí fui correr atrás dos trâmites para meu marido passar no médico e tudo. E deixei as coisas lá na feira, alguém olhando. E fui na beira da pista conversar com um rapaz que sabia onde que esse homem estava, né? Escondido. E foi uma luta. Foi uma luta muito grande. Então, essa vizinha já tinha passado por tantas coisas e aí ela decepcionou com tudo e foi embora para São Paulo. E lá ela afastou dos caminhos do Senhor por muito tempo. E aí eu mexendo nesse Facebook, encontrei ela. E a gente começou a conversar, né? A gente era muito amiga. Não era estar nas casas das outras toda hora, mas a gente era amiga, né? E eu vi o sofrimento dela ali com esse homem. Era muita luta mesmo. Casada, mãe de 3 filhos, mas era só luta. Que tem coisas que vêm na vida da gente que não é para salvação. Então
provação que a gente tem que pedir Deus discernimento, né? Aleluia, Jesus. E às vezes a pessoa passa uma vida toda ali de sofrimento e achando que é para o bem e não é, né? Então ela foi embora para São Paulo, chegou lá, eu peguei o contato dela pelo Facebook, ela pegou o meu, não sei. E a gente começou a conversar. E aí, aleluia, Jesus, eu já estava na igreja nessa época que eu peguei o contato dela, né? Que Deus me deu esse celular. E comecei a falar para ela de Jesus, o que Deus fez na nossa vida, na vida do meu esposo. Ela ficou, porque ela conheceu a minha família, né? Morava no fundo. Ela conheceu a minha mãe, conhece, né? Conhece toda a minha família. Então ela falou assim, realmente, Deus é fiel. E a gente ficou conversando, e ela falou que estava afastada, mandou orar por ela. E eu comecei uma campanha de oração por ela. Comecei a orar todas as madrugadas e conversar com ela pelo Facebook. E no primeiro dia que eu falei para ela de Jesus no Facebook, para ela voltar, ela disse que não tinha força, tinha muito tempo que ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E aí naqueles dias, no mesmo dia, entrou uma pessoa lá no Facebook, eu não entendia muito. E eu estava passando por muita humilhação com uma pessoa. E aí entrou uma pessoa lá no Facebook, aleluia, Jesus, e xingando. E xingando. E eu era o nome da mesma pessoa que me humilhava todos os dias, né, na igreja. Essa pessoa me humilhava muito. Então eu vi lá no Facebook essa pessoa xingando. Eu entendi que essa pessoa estava xingando a mim. Mas como eu não sou de dar resposta a ninguém, graças a Deus, já fui muito ignorante, mas hoje Deus me libertou. Eu comecei a falar para essa pessoa de Jesus, achando que essa pessoa estava me xingando. E essa pessoa falava, eu te odeio. Eu falava, Jesus te ama. Você é isso e aquilo. Eu falava assim, você é uma pedra preciosa para Deus, no Facebook. E comecei a falar, e tudo que a pessoa falava, eu falava o nome de Jesus, o nome de Jesus. Depois, quando eu mandei meu filho olhar a mensagem, ele falou assim, não, mãe, essa pessoa não está xingando a senhora aqui não, essa pessoa está falando com outra pessoa. É tipo assim, é um casal aqui que está brigando, falando que traiu, que não sei o quê. Não tem nada a ver com a senhora. Aleluia. Aí eu falei, meu Deus, escapou de eu... Se eu fosse uma pessoa ignorante, eu ia entrar lá no Facebook dessa pessoa, né? E discutir com essa pessoa, mas não. Eu mandava mensagem ali como se fosse para ela, mas tá ficando lá mesmo, na minha... Né, na mensagem que eu mando no Facebook, não estava indo diretamente para ela. Mas lá eu via, lá era uma coisa assim estranha, não dá nem para explicar, porque eu não entendia na época. E aí foi o levante do inimigo, o primeiro levante para eu não ter celular, né? E para a honra e a glória do Senhor, através desse celular, essa irmã voltou para Jesus, né? Ela não é frequente, porque ela trabalha muito, né? Ela sempre trabalhou e trabalha, então ela não é assim de estar todos os dias na igreja, mas é uma pessoa que já tem me ajudado em oração, a gente tem orado junto pelo celular, né? Desde esse tempo. Então, a primeira fúria do inimigo para mim não ter celular foi aí, porque o celular na minha mão, ele é uma ferramenta. Eu não uso ele para outra coisa a não ser para a palavra de Deus, né? Meu celular é 24 horas na pregação. Eu gosto de louvor muito, mas eu amo a palavra de Deus e as orações, né? E então, foi a primeira alma que eu ganhei pelo celular. De volta, né? Porque ela estava afastada e a gente sabe que é muito difícil. É mais fácil você ganhar uma pessoa que não conhece Jesus ainda, que não se converteu, do que uma pessoa que já é convertida. Para você ganhar para Jesus de volta, você precisa ter um testemunho muito forte. Aleluia, ela precisa ver Jesus mesmo na tua vida para ela voltar. E aí essa mulher voltou para Jesus, hoje a gente é muito amiga. A gente não conversa todos os dias. Às vezes demora para a gente conversar, mas sempre ela está vendo o meu canal, né? E compartilhando aí. E são coisas que o inimigo planta, né? No meio da família, no meio dos vizinhos, para tentar afastar, distanciar, para tentar ver uma alma se perder, né? Mas há poder no sangue de Jesus. Então foi aí que Deus me deu o meu primeiro celular.
E aí eu fui fazer uma visita na casa de uma irmã, a gente foi fazer um culto na casa de uma irmã. E chegando lá, ela falou assim, irmã Nilda, a senhora, eu liguei para seu esposo, meu esposo ele é serralheiro, né, tem uma oficininha. Ela falou assim, eu liguei para seu esposo para fazer um negócio para mim, para papagaio. Não, quase que não saí aqui. E não atendeu, eu falei, não, irmã, é que eu peguei um celular agora, mas ainda nem sei mexer direito. Aí ela falou assim, mas a senhora tem celular? Eu falei, eu tô com um aqui, mas até o dono não aparecer, porque eu encontrei ele e eu tô esperando para ver se o dono não aparecer, eu fico com ele. Aí ela falou assim, não, é porque eu tô com o celular aqui, eu comprei o celular novinho, mas eu já levei no conserto 2 vezes. E o celular, o homem fala, o celular tá bom. Quando eu chego em casa, o celular não liga, não funciona. E eu já tô cansada, não quero mais levar no conserto, nem na loja que eu comprei. Porque eles não devolvem meu dinheiro, a senhora quer pra senhora. Aí eu falei, a senhora vai me dar novinho? Ela falou assim, vou te dar. Aí ela me deu o celularzinho, era branco, coisinha mais linda. Aí eu falei, ó, pra quem não tinha nenhum, agora tem 2, né? Se eu perder esse outro, pelo menos eu já tenho esse. E aí o dono não apareceu daquele celular e acabou que eu peguei o branquinho e dei para meu esposo, né? Para ele trabalhar na oficina, que ele é serralheiro, e ele ficou com outro, né? Aí o inimigo se levantou de uma forma por conta desse celular, que eu acabei perdendo esse celular, né? E perdi o celular molhou e meu filho abriu, tirou os parafusos tudo, depois não prestou mais para nada, ele deixou molhar o celular na época. Ele foi pro rio e chegou lá, foi atravessar o rio correndo, molhou o celular e não prestou mais para nada. Eu perdi o contato dos pessoal, tudo, né? Depois de um tempo que eu peguei o celular de volta, né? Que eu comprei o celular de volta. E aí, pelo Facebook, uma pessoa pega meu número e pede para mim orar para outra pessoa de outro lugar. Ela é de um lugar, ela é do Paranavaí e ele é de Curitiba. Aí ela pede oração para esse rapaz, ela não conhece ele, mas ela pediu oração e disse que as lutas dele eram muito grandes e pediu para que eu orasse por ele. Quando eu orei por ele, ele pegou meu contato com ela e me ligou e contou toda a história dele para mim. E naquela hora eu gravei um áudio de 10 ou 13 minutos, contando um pedacinho do meu testemunho para ele. Ele falou que ele era satanista, tudo que pensar ele já foi. E ele é todo ferido, machucado, né? Cicatrizes e tentando suicídio, um atrás do outro. Tentando tirar a vida, não dava certo com mulher nenhuma. Era cego por uma pessoa que já não fazia parte da vida dele, então ele era doente por essa pessoa, né? Doente. E essa pessoa foi pro espiritismo e essa pessoa casou com outra mulher e uma vida totalmente que, assim, aos olhos humanos não tinha mais volta. E ele queria, porque queria a pessoa de volta, mas ele falou que não para ele, mas ele queria ela de volta para Jesus, porque ele culpava ele por ele ter tirado ela da igreja, né? Ele disse que ela era uma pessoa de dentro da igreja e que ele apaixonou por ela e ela por ele, mas a família não quis, então eles acabaram desentendendo e ela ficou triste, não voltou mais para a igreja e ele também não. Então a mãe dele é crente, mas ele contou a vida dele assim, né? Não vou falar não, por falta de ética, né? Mas ele falou que a vida dele era totalmente destruída, que todos os dias ele tentava suicídio. E a partir daquele momento que eu mandei aquele áudio de oração para ele, que eu comecei a orar por ele dia e noite. Dia e noite, era cada luta que eu passava, cada levante que o inimigo se levantava, até tocar nos meus filhos, ele tocava. Mas eu não desisti de orar por ele, nem pela família. Deus restituiu a família dele, porque ele já tinha 2 filhos com a nova esposa, mas não era feliz. Então Deus restituiu, hoje ele está com a esposa, hoje ele já retornou para Jesus, também não é frequente por conta do trabalho,
porque ele trabalha à noite, né? Deus abriu essa porta para ele, era a porta que ele sonhava, ele me pediu para que eu orasse, Deus abriu. E ele trabalha à noite, né? E ainda tem um filhinho com problema, mas ele que cuida dessa criança, né? E ele me chama de mãe. Mãe, irmã, amiga. Ele diz que não tem palavras, né? Então tudo isso é através de um simples aparelho, né? Um celular, que se a gente usar para as coisas de Deus, né? Então são pessoas de longe, né? Que Deus tem enviado para eu cuidar, para eu orar. E todos os dias eu oro. Todos os dias eu oro. Aleluia, Jesus. Para a honra e a glória do nome do Senhor, através, né, desses números de WhatsApp que eles pegaram aí, né, meu número, meu contato pelo Facebook. Aí me pede oração. Só que aí foi crescendo, né? Foi crescendo. Aí chegou uma hora que eu não estava conseguindo mais orar por muitas pessoas pelo WhatsApp. Aí foi onde é que Deus falou assim, cria um canal, né? E eu assistia muito os canais ali da Ana Paula Gomes e eu assisto, acompanho. E Natália, Diego, Rafael. Então Deus falou assim, cria um canal. E ali Deus me deu esse canal, né, para a honra e a glória do nome do Senhor. Por isso eu estou aqui, né, contando um pouco desse testemunho. Meu tempo está acabando, mas eu quero deixar uma mensagem para você nessa manhã. Não desista do teu sonho nem dos teus projetos, amém? Compartilhe essa mensagem, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Hoje esse irmão lá de Curitiba é uma bênção na minha vida, né? A gente não se fala muito, mas sempre que ele pode, ele está agradecendo a Deus pela minha vida. E eu agradeço a Deus porque é uma alma que